Bom, hoje eu vou falar sobre a polêmica envolvendo a criação massiva de imagens relacionadas ao Estúdio Ghibli, que aconteceu nos últimos dias, né, na última semana. Demorei um pouco para falar sobre esse tema porque ele é mais complexo do que parece. Ele traz vários elementos, várias camadas diferentes de reflexão sobre o desenvolvimento da inteligência artificial. E eu identifiquei pelo menos 3 pontos que são os pontos principais de críticas, né, principalmente, que surgiram em relação a esse movimento da criação dessas imagens, né? E esses 3 pontos, para mim, são a questão dos direitos autorais, a questão da inteligência artificial roubando o emprego do povo e a questão ambiental. Vou falar sobre esses 3 pontos. Vou começar falando da questão dos direitos autorais, que é o ponto que eu acho um pouco mais delicado, assim, porque a forma como a inteligência artificial funciona é basicamente a partir da identificação de padrões. Então ela identifica padrões nas coisas e consegue simular as coisas com base nesses padrões que ela percebeu. Isso vai servir para texto, isso vai servir para imagens, isso vai servir para vídeos, isso vai servir para um robô que consegue se locomover pelo espaço, isso vai servir para um carro autônomo, isso vai servir para uma inteligência artificial que consegue decodificar proteínas, fazer diagnósticos de exame de imagens. Então, nós estamos falando de uma tecnologia que consegue identificar padrões com uma precisão, uma velocidade, um processamento absurdos. E isso é algo que qualquer ser humano consegue fazer também. Veja bem, um ser humano ele pode estudar o estilo do Estúdio Ghibli e começar a fazer ele mesmo produzir umas imagens mais ou menos naquele mesmo estilo. Tipo assim, eu sou um fã do Estúdio Ghibli, eu estudo ali os traços e começo a fazer, e aí, pô, desenho igualzinho, e aí posto, né, que eu tô orgulhoso que eu criei ali a minha imagem parecida com o Estúdio Ghibli, que eu desenhei, né. Será que isso seria problemático se eu faço isso? Acredito que não. Acredito que a maioria das pessoas veria tipo assim, pô, é um fã, fazendo uma homenagem ali. Agora, se eu pego isso e primeiro começo a dizer que esse é um traço meu, eu começo a divulgar que eu inventei esse traço, que é original meu, aí já fica problemático. Aí eu já estou, né, criando uma mentira, já estou fazendo um plágio, me apropriando do traço de alguém para dizer que é um traço meu. Se eu pego esse traço e eu começo a ganhar dinheiro com ele, né, tipo simulando ali os traços do Estúdio Ghibli, né, isso é problemático também? É problemático também. Agora, eu só desenhar e mostrar para alguém como eu sei imitar o Estúdio Ghibli é problemático? Não. E basicamente o que a inteligência artificial faz é isso. Essa ferramenta de criação de imagens do ChatGPT que foi muito utilizada, ela olha, ela reconhece os padrões e ela faz. Só que assim, o que eu que não sou desenhista, o que eu demoraria, sei lá quantos anos para conseguir fazer algo parecido, ela faz ali em segundos por conta de muito processamento, muitos dados que ela tem acesso. Então, a princípio, para mim, esse ponto de criar uma imagem no estilo do Estúdio Ghibli e publicar, eu realmente não vejo tanto problema em relação a isso. Eu não acho que o Estúdio Ghibli foi prejudicado. Eu não acho que é Miyazaki o nome dele, né? Eu não acho que ele foi prejudicado, que a obra dele foi prejudicada ou atacada. Pelo contrário, eu acho que ela foi promovida. Eu acho que mais pessoas vão
querer assistir filmes do Estúdio Ghibli por causa disso. Então, isso isoladamente, eu acho que não é um problema. Agora, se eu pego isso e começo a vender para ganhar dinheiro, para me beneficiar, ou me apropriar da criação de alguém, taxar como sendo minha, e vender e ganhar dinheiro em relação a isso, aí sim nós temos um problema. Eu acho que é mais ou menos como na música. Se eu pego e aprendo a tocar muito parecido com Chico Buarque, uma música do Chico Buarque, e aí, sabe, toco ali essa música, pô, tudo bem, eu copiei ali os traços do Chico Buarque, né, tô tentando até fazer a voz dele e tal. Agora, se eu pego a composição de Chico Buarque e falo que é minha, e saio vendendo CDs com músicas do Chico Buarque dizendo que são minhas, aí nós temos um problema. Então, minha opinião, minha análise, minha avaliação referente a esse ponto especificamente dos direitos autorais é esse. Em relação a IA roubando emprego da galera, eu vou sim dizer com lugar de fala, vamos dizer assim, porque eu sinto que a IA já roubou meu emprego 2 vezes, né? Primeiro porque eu era copywriter, né? E aí eu comecei basicamente a utilizar as ferramentas de criação de texto no meu trabalho, a ponto de chegar um momento que eu olhei assim, tipo, cara, eu vou me tornar desnecessário para o capitalismo em termos de produção de texto, né? Não vai ser necessário que eu produza algo que claramente uma inteligência artificial está fazendo mais rápido e até melhor, em muitos casos, talvez na maioria deles. Então, isso na verdade foi o que me fez migrar, né? Eu vi já que a água ia bater na bunda e saí antes dela bater na bunda. Comecei a estudar inteligência artificial, não só por isso, mas porque eu me interesso pela tecnologia, eu me interesso por palavras, né? Então, comecei a estudar engenharia de prompt, comecei a me desenvolver nisso. Porém, eu estava me desenvolvendo buscando me posicionar como um criador, como um desenvolvedor de automações. Então, a primeira automação que eu criei, por exemplo, foi um atendente que eu programei ele para ter as informações sobre o meu trabalho, para ter a forma de linguagem que eu queria que ele tivesse e para ele atender no WhatsApp para mim. E eu estava numa fase que eu ia continuar esse desenvolvimento a ponto de fazer ele também agendar reuniões, marcar reuniões, desmarcar. E eu estava achando assim, pô, isso é uma coisa que facilita muito a vida de profissionais autônomos liberais que não conseguem estar trabalhando e atendendo ao mesmo tempo, né? E também não estão num capital que eles podem ou querem investir na contratação de uma pessoa para estar fazendo isso. Às vezes é simplesmente uma pessoa que está trabalhando sozinha, então isso vem e ajuda. Então esse era o meu intuito, né? E aí eu também já perdi esse emprego, porque... Bom, posso estar exagerando dizer que já perdi, mas veja, a Meta acabou de lançar os agentes dela que vão estar trabalhando no Instagram e também no WhatsApp. Então, você pode chegar simplesmente e dizer como você quer que seja esse agente e você vai ter um agente pessoal trabalhando no Instagram e no WhatsApp. Ou seja, o que eu estava criando como modelo de negócio, a Meta tá oferecendo, vai oferecer, né? Ainda não chegou no Brasil, parece, ou para algumas pessoas, no WhatsApp parece que não chegou ainda, mas vai oferecer. Então, assim, ela já queimou meu modelo de negócio, para mim já não faz sentido, e eu estou me reposicionando mais como consultor, né, engenheiro de prompt, fazer aquela consultoria, aquela análise mais estratégica, né? Tipo, como está funcionando o seu negócio? Como está funcionando a sua vida também, pessoal? Quais são os processos que você tem que executar, seja no trabalho, seja na empresa, sabe? E de que forma a inteligência artificial pode ser inserida nisso para potencializar, para aumentar a eficiência, para diminuir o tempo da execução das tarefas. Então, eu estou me posicionando dessa forma mais estratégica, porque eu percebi que o próprio processo de automação, né, você ali buscar as APIs, utilizar as ferramentas como Make, N8N, fazer as conexões entre as diversas ferramentas, isso é um processo um pouco mecânico, e eu acho que isso vai ser facilitado, não vai ser necessário um profissional criando essas automações num futuro que eu acho que não vai demorar muito. Então eu já me senti novamente tendo a minha atuação, né, ali perdendo um pouco a utilidade por conta da inteligência artificial. Então,
Ao me sentir passando por isso, eu simplesmente reflito e percebo que a humanidade é assim. Quando a fotografia foi criada, as máquinas fotográficas, tornou bem mais obsoleto, né, a ponto de que hoje basicamente não existe mais, pelo menos enquanto profissão massiva, assim, as pessoas que retratavam, né, ou seja, que os retratos eles eram tirados com pinturas. Agora que tem uma máquina que faz sozinho, pô, esse profissional perdeu um pouco da utilidade, né? O datilógrafo ele não existe mais, ele perdeu a sua função, né? Só que isso simplesmente está acontecendo um pouco mais rápido, né? Um pouco mais pegando outras profissões que pareciam mais imbatíveis, né? Por exemplo, um programador, né? Até poucos anos atrás, tipo, você estudar para ser um programador era uma coisa tipo assim, pô, você vai se dar bem no futuro, que é tecnologia, tudo é programação, tal. E aí, não está sendo mais necessário tanto assim os programadores. A inteligência artificial está gerando código sozinho, com facilidade incrível. Então o programador já foi, copywriter já foi, e o designer está indo também. Né? Então é um processo que a gente precisa se adaptar, porque partindo do fato, né, de que a gente vive numa sociedade capitalista, você tem duas possibilidades, né? E você pode fazer um pouco das duas. Ou você luta para transformar essa sociedade, o que é uma luta bastante difícil, ou você vai se adaptando, né? Se a gente vivesse numa sociedade perfeita, haveriam estratégias de transição para isso, para que ninguém saísse prejudicado. Mas não tem, porque a sociedade capitalista é bastante individualista, competitiva, né? Então, assim, lei dos mais fortes, quem se adapta mais rápido sobrevive, né? Então é preciso buscar essa adaptação, não tem muito o que fazer. Surgiu uma tecnologia superior, né? Então ela vai facilitar, na verdade, o trabalho. Eu acho que os designers não vão deixar de existir, assim como o copywriter não vai deixar de existir. Mas num lugar ou numa empresa que precisaria de 10 designers, de 10 copywriters, talvez precise de um. E esse um vai ter que ser o que entende de inteligência artificial. Né? Então, basicamente, não é que a inteligência artificial vai roubar o trabalho dos humanos. É que humanos que dominam a inteligência artificial vão roubar, entre aspas, o trabalho dos humanos que não dominam a inteligência artificial. Então, basicamente, esse é o ponto e não tem muito o que fazer, né? Embora eu acho que, e tudo isso eu estou falando em termos de função para o capitalismo, função produtiva. Porque, por exemplo, um copywriter, ele é um escritor, antes de tudo. Então a função dele de escritor como copywriter para o capitalismo, ou seja, para escrever textos, para ajudar as empresas a venderem seus produtos e tal, isso se torna cada vez mais desnecessário, assim como o designer, né? Agora, o escritor, realmente, o artista escritor que escreve a partir dos seus sentimentos, a partir da sua alma e cria obras-primas, o desenhista, o pintor que pinta e desenha a partir da sua alma e cria obras-primas e que sente a satisfação de estar desenhando, de estar pintando, de estar escrevendo, esse processo não tem como inteligência artificial, nem natural, nem nada tirar. Porque a inteligência artificial é uma ferramenta de padrões, é uma ferramenta estatística, é uma ferramenta de lógica. A lógica, a estatística, a matemática faz parte de um dos nossos hemisférios cerebrais. Nós temos um hemisfério cerebral, que agora não lembro se é o esquerdo ou o direito, que é responsável por isso. Mas nós temos o outro, que é responsável pela subjetividade, surrealidade, fantasia, sonho, imaginação, criatividade. Então, a inteligência artificial, ela ocupa a função de um hemisfério, do outro não. Então a inteligência artificial jamais vai acabar com a arte, pelo contrário, eu acho que vai até fazer com que surja mais procura por artes cada vez mais artesanais mesmo, né? Então, sabe,
A inteligência artificial vai estar criando filme sozinho, automático, pô, massa, legal, vai ter uma história ali bacana, vão querer assistir, vai muita gente assistindo, mas eu acho que vai muita gente que vai querer o teatro cada vez mais, porque seres humanos estão lá. Porra, aí também na hora que se botar robô pra fazer teatro vai ser foda, mas vamos esquecer isso aí. O robô atuando ali, né? Mas enfim, seres humanos, cara, quando a gente consome uma arte, a gente consome também a história que tem por trás daquilo, né? A história humana, sabe? Então isso eu acho que é insubstituível, né? Então, o que está sendo substituído são funções voltadas para o capitalismo, certo? E aí nós nós nos deparamos com o que eu acho que é o ponto mais grave de todos, que é a questão ambiental. Porque, cara, realmente, para você gerar uma imagenzinha daquela do Estúdio Ghibli, são aí vários litros de água que você gasta. Por quê? Porque essas inteligências artificiais, elas funcionam com base em grandes quantidades de dados. Esses dados, eles não estão armazenados numa nuvem lá em cima, na nuvem. Eles estão armazenados em data centers. São computadores gigantescos, assim, salas gigantescas, sabe? Uma coisa inimaginável de estrutura para poder armazenar simplesmente todos os dados que a humanidade inteira está criando aí o tempo todo. E isso, primeiro, consome muita energia, mas até aí você ainda pensa, algumas pessoas eu já vi comentando sobre isso, pô, isso pode ser um estímulo a desenvolver novas formas de energia, então parece que tinha um projeto lá de criar maior, sabe, usina de energia solar, né, no Texas lá, porque como vai precisar de muita energia e tal, então talvez se estimule, né, novas matrizes energéticas e tal, mas ao mesmo tempo você vê aí a Microsoft querendo comprar a usina nuclear, porque tem energia nuclear também, que, né, poderia ser utilizada para isso, então já vai ficando um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais arriscado. E precisa da água para manter a temperatura nesses data centers, né? Então essa água, eu não sei com detalhes como funciona o processo, mas da mesma forma que a gente precisa de água no carro, da água no radiador, para ele manter a temperatura do carro adequada, a mesma coisa é com esses data centers, né? E com os investimentos gigantescos que estão sendo feitos na área de inteligência artificial, não pense que é investimento para capacitar novos profissionais, para não sei o que, pode até ser também, mas o grosso é para construir cada vez mais data centers. Então vai se precisar cada vez mais de energia brutal, e água. Então essas data centers vão, assim, lascar com o nosso ambiente, com o planeta, né? Então, assim, isso aí, água não é um recurso infinito, né? Então, porra, consumindo água, consumindo energia, isso aí é realmente extremamente problemático, né? E, bom, sintetizando, né, toda essa história, eu acho que a inteligência artificial, ela é uma tecnologia que antes dela começar a ser utilizada, ela é meio que neutra, vamos dizer assim, né? A tecnologia em si é como uma faca. Pô, eu criei uma faca e agora eu posso usar para cortar ali uma fruta, mas eu posso usar para matar alguém também. Então, se você usa a capacidade da inteligência artificial para plagiar o estilo de alguém e se beneficiar às custas da criação de uma outra pessoa, cara, isso é você usar a faca para matar alguém. Agora, se você usa para ver como seria uma imagem sua no Estúdio Ghibli, né? Ou se você é uma pessoa que não sabe desenhar, não sabe criar animações, mas você tem uma história, né? E você pode utilizar essas ferramentas de inteligência artificial para criar essas animações para você mesmo, sem copiar o estilo de ninguém, você trabalhando o prompt ali com ela, né? Pô, aí você está usando a faca para cortar uma fruta, né? No meu modo de ver, né? O problema é que a base disso são os data centers. Não tem como ter inteligência artificial sem ter
todos os data centers aí que existem, né? E aí o problema é sempre essa questão. A gente se desenvolve tecnologicamente, o que é muito bom. Pô, a inteligência artificial pode ajudar com tratamento de doenças, pode ajudar com descobertas que vão facilitar a vida de todo mundo. O potencial é incrível. Se a gente tivesse uma humanidade que, enquanto se desenvolve em termos de tecnologia, ou seja, enquanto se desenvolve em termos do hemisfério cerebral, da lógica, né, do raciocínio, da matemática, enfim, se isso se desenvolvesse na mesma medida que se desenvolve a subjetividade, a empatia, a cooperação, sabe, o desejo profundo de criar uma sociedade na qual todos possam prosperar realmente, todos possam exercer o seu potencial no planeta, sabe, sem exploração, sem que o trabalho seja utilizado para enriquecer algumas pessoas, aí a gente teria um mundo perfeito. Então, o problema, no meu modo de ver, não está na inteligência artificial em si, está no desequilíbrio. No desequilíbrio. Muita tecnologia para pouca empatia. Isso vai fazendo com que toma a inteligência artificial, designer, copywriter, foda-se cliente, toma-lhe. Esse, para mim, é o grande problema. Mas, imagino que eu posso estar errado, eu posso mudar de opinião daqui uma semana. Eu demorei para gravar esse vídeo porque eu tava assim buscando compreender o que eu acho, porque eu tipo assim, pô, realmente é complicado, né? Que merda, a inteligência artificial roubando aí o estilo do Estúdio Ghibli. Depois eu olhava, pô, mas será a pessoa criar uma imagenzinha do Estúdio Ghibli e postar, será que isso é realmente tão ruim assim, tal? E, né, nessas elucubrações, e cheguei num ponto que é esse que eu tô compartilhando com vocês. Mas é complicado, não me acho dono da verdade, não acho que é isso e acabou. Então, por favor, me deixe aí nos comentários, especialmente se você discorda desse meu posicionamento, porque foi justamente consultando diversos posicionamentos de pessoas ligadas à inteligência artificial, de pessoas não ligadas e muito críticas da inteligência artificial, que eu consegui criar essa síntese dentro de mim e chegar nessa compreensão. Então, o seu comentário para mim vai ter muito valor. Beleza? Valeu, galera. Até mais.